E aí, qual é a melhor técnica de estudos? Muita gente me pergunta isso e é sempre frustrante ter que responder que, na verdade, essa pergunta está um pouco errada, porque todo mundo espera que eu diga assim, é mapa mental, né? Só que, repara, qual é a melhor técnica de estudo? Qual é a melhor técnica de estudo para quê? Né? Ou qual é a melhor técnica para organização? Será que é a melhor técnica para fazer leitura? É a melhor técnica para revisão? Então, a melhor técnica depende do contexto, né? O que eu quero com esse método ou em que fase do meu estudo eu estou localizado. É importante você parar para pensar nisso, certo? Então, quando alguém me pergunta qual é a melhor técnica para estudar, depende do que é que eu estou estudando ou em que contexto, né? Se eu falo de um estudo pela primeira vez, se eu falo de um estudo por leitura, se eu falo de um estudo por anotação, se eu falo de uma revisão, se eu falo de estudo por resolução de questões, tudo tem diferença, né? Então, nesse vídeo só queria te alertar sobre isso e aí dá, sim, a minha opinião sobre quais são as melhores técnicas de acordo com o contexto, tá? Então é o seguinte, pensando que a melhor técnica depende, na verdade, do contexto, do objetivo ou do cenário, eu vou te responder isso de várias formas. Então, qual é a melhor técnica para organização de estudos? Então, todo estudante, um primeiro passo para todo estudante ter algum sucesso é organizar uma rotina. E qual é a melhor estratégia para fazer isso? Eu gosto muito de usar o plano de metas, né? Onde a gente basicamente desenha toda a sua rotina com uma tabelinha, pode ser uma planilha no Excel, e por lá você localiza, né, os teus horários de trabalho, de estudo, rotina familiar, teus compromissos, e por ali você coloca, né, o teu tempo de estudo ou os momentos em que você pode estudar, para daí, dentro desses momentos, definir as metas, né? Ou seja, qual conteúdo eu vou estudar, de qual matéria, por quanto tempo, em qual sequência, baseado em que valores, com qual método. Então, fazendo isso, a gente cria ali um plano de metas para se cumprir de segunda a sexta, por exemplo, e um plano de metas para se cumprir no sábado e um outro plano de metas para se cumprir no domingo. Eu digo plano de metas por quê? Porque o jeito errado de fazer, né, uma organização dos estudos é usando o tempo. Né? Então, deu 7h35, eu preciso fazer tal coisa. Não é bem assim que funciona. Tá? Então, a melhor estratégia que eu vejo para organizar a rotina de estudo é fazendo plano de metas. Aí, quando você senta para estudar, você vai fazer leitura. Qual é o melhor método de leitura? Eu gosto muito de usar o que eu chamo de leitura rabiscada legendada. O que é isso? Fazendo uma leitura com caneta vermelha, eu sempre uso caneta vermelha, e com essa caneta vermelha eu vou fazendo lá os meus grifos e rabiscos de leitura, só que todos eles com legenda. Então, por exemplo, se eu estou lendo um texto e ali tem uma palavra-chave que é um contexto que logo na sequência é explicado, o conceito, né? Eu circulo e todos os conceitos eu faço um círculo. E aí a explicação eu faço um tracejado, né, onduladinho, para entender que onde tiver tracejado onduladinho, né, aquele grifo onduladinho, aquilo ali para mim, meu cérebro já entende que aquilo é a explicação de algum conceito. Aí quando eu vejo alguma coisa de exemplo, né, eu aprendo muito com exemplos. Então, os exemplos, eu faço o quê? Eu faço um sublinhado duplo embaixo deles para indicar que ali tem exemplo. Quando eu tenho apenas um trecho que eu acho importante, aí eu faço aquele sublinhado tradicional ou um sublinhado vertical ali no cantinho da página. Fora que eu fico puxando seta, 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 escrevendo coisas, tirando conclusões, anotando datas e tudo isso. Então, para mim, a melhor técnica, o melhor método de leitura é o método rabiscado com legenda. Né? Quando você faz tudo isso e junta numa espécie de savoring. O que é o savoring? Savoring é você, para cada parágrafo, para cada bloco de texto que você lê, você deixar ali uma mini conclusão. Eu gosto muito de fazer isso. Então, meu método favorito de leitura envolve esse rabiscado, né? Fazer rabiscos e legendas que tenham, né, um significado. Então, se eu fiz um grifo, aquilo tem um significado. Se ele está reto, se ele está tortinho, se ele está ondulado, se ele está circulado, se ele está quadrado, aquilo tem um significado, tá bom? E junto disso eu uso o savoring. Então eu já te falei os melhores métodos de estudo para organização e para leitura. Para anotação, acho que para quem me conhece é óbvio, né? O melhor método do mundo de fazer anotações, para mim, é o mapa mental. O mapa mental, eu entendo ele pelo menos como uma estratégia, um método que trabalha de acordo com o funcionamento das suas redes neurais. Se eu pudesse desenhar, se você pudesse ver, por exemplo, como é uma rede neural, você perceberia dessa rede neural
que os mapas mentais, eles têm uma estrutura de organização que lembra muito uma rede neural, que é basicamente o quê? É um bloco feito de quê? De ideias organizadas em informações. O mapa mental é isso. É um monte de informação conectada, formando ideias, que tem várias ideias conectadas que vão formar uma espécie de bloco ou esquema, tá bom? Então, esse é o melhor método. E qual é o melhor método para fazer revisão de conteúdos? Se você já terminou um conteúdo e você precisa revisar ele, a estratégia básica, né, mais importante que eu gosto de fazer, pelo menos, é usar o que a gente chama de recordação ativa, que pode ser usando o Anki, né, onde você tem perguntas disparadoras que fazem você fazer força e lembrar de um conteúdo. Então, você pode usar o Anki, ou uma lista de perguntas que você faz no papel mesmo, para você ficar sazonalmente verificando se você ainda dá conta de responder. Então, isso é recordação ativa, ou usando recordação ativa por lousa. Como eu sou professor, né, e gosto muito de usar quadro e tenho acesso a quadros ou lousas pequenininhas, uma coisa que eu faço para tentar revisar um conteúdo muitas vezes é, basicamente, tentar reproduzir nesse quadro, nessa lousa ou num papel mesmo com caneta, um quadro de aula com tudo que eu sei sobre aquilo, certo? Então, junto disso também, acho que como qualquer ser humaninho, eu gosto muito de fazer questões, tá? Então, eu não tenho assim, eu não elejo uma melhor estratégia de revisão, mas eu gosto desse conjunto, né, de recordação ativa, usando o Anki ou lousa, junto de resolução de questões para ver se eu lembro daquelas coisas, tá bom? E dentro do contexto de questões, qual é a melhor estratégia ou qual o melhor método para resolver questões? No meu caso, enquanto professor, que já tem uma especialidade no conteúdo, e às vezes eu preciso só ganhar tempo, eu só preciso revisar, eu só preciso às vezes buscar lacunas de conteúdo, buracos no conteúdo, alguma coisa assim, o método que eu uso, né, no meu dia a dia é o de engenharia reversa, onde eu pego, por exemplo, uma lista de questões que eu vou trabalhar com os meus alunos. Ou peguei uma lista de questões que eu preciso ver se a minha aula consegue dar conta dela. O que eu faço? Como é que é a engenharia reversa? Eu já boto logo o gabarito. Eu nem penso, eu não fico batendo cabeça com questão. Eu boto logo lá o gabarito nas questões e vou conversar com as questões. Eu vou ver o que ela pede, o que ela me traz, qual é a pergunta, por que o gabarito está certo e por que as outras alternativas estão erradas. E aí eu faço toda essa conversa e disseco a questão termo por termo, palavra por palavra, ideia por ideia. E aí dessa forma eu não estou trabalhando necessariamente a minha competência de acertar ou errar uma questão, mas de dissecar uma questão e tirar dali todo um trabalho didático. Até porque eu sou professor, certo? Então, para mim, isso funciona. Tudo bem? Então, essas são as minhas respostas, no plural, para essa pergunta de qual é o melhor método. Então, de novo, o melhor método depende do contexto. Beleza? Método é o quê? É o como você faz alguma coisa. Então, repara, tem método para se organizar, tem método para ler, tem método para grifar, tem método para fazer anotação, tem método para resolver questões, tem método para revisão, tem método para tudo. Beleza? E aí, quando você pensa, então, em qual é o melhor método para alguma coisa, você tem que lembrar que tem esse contexto, tem que pensar nesse objetivo. É o melhor método para quê do meu estudo? Tá bom? Então, fica aí a reflexão. E se puder, conta aqui nos comentários que tipo de métodos você usa para esses momentos, certo? Para fazer leitura, para fazer anotação, para fazer suas questões, para organizar a sua rotina e para fazer suas revisões. Beleza? Então é isso, a gente se vê numa próxima aula. Obrigado!